Lucas, capítulo 11, do versículo 1 ao 4. Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 1 ao 4. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Eu vou falar sobre o poder da oração, a parte 2. Aqui na minha introdução é o seguinte: eu vou repetir algumas coisas, poucas, mas vou repetir do que falei em dezembro, porque a repetição é pedagógica para fixação na sua memória de longo prazo. Então, alguma coisa eu vou repetir, ok? Aqui que eu preguei em dezembro. Então, o tópico 1 é o mesmo tópico da mensagem passada, que vai ter alguma coisa diferente. O primeiro tópico é: a oração é a chave da intimidade com Deus. Esse aqui é o primeiro tópico. Então, vou repetir no início o que falei na mensagem passada. Por que os discípulos pediram a Jesus para ensinar a orar e não a ensinar a pregar? Senhor, ensina-nos a orar. Por quê? Porque eles viram que Jesus orava muito e aconteciam muitos milagres e muito sobrenatural de Deus. O contrário, a recíproca é verdadeira. Pouca oração, pouco poder. Pouca oração, pouca manifestação do sobrenatural. Muita oração, muita manifestação do sobrenatural e muito poder. Deixa eu falar uma afirmação que eu fiz também na mensagem passada e que vou fazer e vou provar mais uma vez, que isso aqui é muito importante. A pregação não opera milagres, mas a intimidade com Deus, sim. E eu provo na Bíblia. A pregação não opera milagres, mas a intimidade com Deus, sim. Então vamos à Bíblia? Preste atenção. Em Lucas, capítulo 5, versículo 15, se juntava muita gente para ouvir o que ele falava e também para ser curada de suas enfermidades. São duas coisas. A multidão corria para Jesus para ouvir o que ele pregava, o que ele ensinava, e também para ser curada das suas enfermidades. Isso é Lucas 5,15. Lucas 5,16. Jesus se afasta para o deserto para orar. Lucas 5,17. Jesus está ensinando a palavra, tem muitos doutores e mestres. E diz o texto que a virtude de curar estava sobre ele. Ele ensinava a palavra e a virtude de curar estava sobre ele. E porque a virtude de curar estava sobre ele, ele cura o paralítico de Cafarnaum, trazido por 4. Jesus não ensinou a pregar em nenhum versículo das leis do reino. Mateus 5, 6 e 7 são as leis do reino de Deus. Não tem um versículo Jesus ensinando a pregar, mas Jesus ensinava a praticar a sua palavra. Lá no final das leis do reino, as leis do reino são ensinos de Jesus. Ele não ensina a pregar, mas ele ensina a praticar, e ele vai fechar Mateus 7, versículo 21, e a partir do 24, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz
a vontade do meu Pai que está nos céus, aquele que pratica. Todo aquele que escuta as minhas palavras e a pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e a casa não caiu. Aí continua. Agora, em 16 versículos da lei do reino, Jesus fala sobre oração e ensina sobre oração. E nenhum ensina a pregar. Ele ensina a praticar. Mas em 16 versículos, ele ensina a orar. Mateus 5:44, Mateus 5, do versículo 5 ao 15, Mateus 7, do versículo 7 ao 11. Eu estou mostrando aqui a Bíblia, queridinho, para você. Isso aqui é Bíblia. Agora preste atenção. A oração é a chave que abre a porta do mundo de Deus. Você não penetra no mundo do divino sem oração. A oração é a chave que abre a porta do mundo de Deus. Você não vai penetrar no mundo do divino sem oração. Com todo respeito, sem acusar ninguém, é por isso que estamos cheios de crentes carnais, porque não penetram no mundo do divino, no mundo espiritual. Isso só se faz com a oração. Escute isso, meu irmão. O tempo dedicado à oração nunca é desperdiçado. Você pode não ter a resposta a essa oração. Deus pode não fazer o que você está pedindo, mas eu te garanto que duas coisas vão acontecer. Primeiro, você vai ter mais intimidade com Deus. E segundo, Jesus falou em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você ora, você está buscando o reino de Deus. Vão acontecer coisas na sua vida que você nem espera. Número 2, o jejum é o combustível da oração. O jejum é o combustível da oração. Jesus falou sobre jejuar nas leis do reino, Mateus 6,16. Jesus falou que existem castas de demônios que são repreendidas e travadas só através da oração e do jejum. Marcos 9:29. Se alguém pensa que o jejum é uma coisa qualquer, foi Jesus que falou. Daquele menino cheio de demônios que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Jesus disse, é que tem casta, tem níveis de demônios que só sai com jejum e com oração. Jesus jejuou antes de ser tentado. Ele foi preparado para confrontar a tentação, porque teve fome. Foi tentado, teve fome, necessidade das mais fundamentais do ser humano. E também não é só por causa da tentação, da necessidade humana, mas também ele foi preparado para vencer o diabo. Jesus venceu a tentação que ele estava sendo confrontado, porque teve fome, e o poder de Satanás com o jejum. O jejum faz parte do processo de santificação. Por quê, pastor? Preste atenção. A faculdade da alma mais poderosa é a vontade. A vontade tem o poder de interferir nas outras faculdades. A vontade tem o poder de interferir na mente humana, no pensamento. Você pode saber que alguma coisa é errada, mas faz, por causa da vontade. Nos sentimentos, você pode amar e você pode trair por causa da vontade. A vontade é tão poderosa que ela tem o poder de interferir numa das faculdades do espírito. A faculdade do espírito é formada pela fé e pela consciência. A consciência é
a lei moral e espiritual que aprova e reprova a nossa conduta. A tua consciência pode estar dizendo para você assim, é pecado, é errado. E o cara faz por causa da vontade. A vontade é a faculdade da alma mais ligada à natureza humana que é fraca. A faculdade mais poderosa que opera na natureza humana é a vontade. Quando você jejua, você domina a vontade, porque os instintos mais veementes do ser humano, fome, sede, dos 5, 3 estão relacionados com a vontade. Fome, sede, sexo. 4 matam e 1 não mata. E tem gente que diz que morre se não fizer sexo. Você morre. Se não beber água, você morre. Se faltar comida, você morre. Se não descansar, e você morre. Se não dormir. E o sexo é a 5ª. Essa você não morre. Mas para você ver onde é que a vontade atua, das 5 necessidades mais fundamentais do ser humano, ele atua em 3. Então, quando você jejua, você está dominando a vontade. Então você está se santificando. Escute, como jejuar? Isso aqui é uma coisa muito interessante. Jejuns curtos e jejuns longos. Jejuns curtos, de meia-noite a meio-dia, um dia inteiro, 2 ou 3 dias, isso aqui são jejuns curtos. Ok? Esse jejum, abstinência total de sexo, de comida e de bebida. Esses jejuns curtos. Jejuns longos, 10 dias, 7 dias, 15 dias, continua a abstinência sexual e você tem que beber água em jejuns longos, senão você morre desidratado. A Bíblia diz que Jesus teve fome, não diz que ele teve sede, então eu posso conjecturar. Em todos os textos da tentação está dizendo que Jesus teve fome, não diz que ele teve sede. 40 dias no deserto, eu já passei por aquele deserto. O deserto é um lugar violento que o guia diz assim, beba água mesmo que você não tenha vontade. Porque você fica desidratado e nem percebe. Então tudo indica, não estou fazendo uma afirmação, ok? Estou fazendo uma conjectura, tudo indica que Jesus bebeu água, tudo indica. Então, jejum longo, tem um camarada que é expert nessa área, que é o pastor Luciano Subirá, que faz jejuns longos com água. Mas jejum curto, não tem água nem comida. Aí vem uma outra coisa muito interessante. Os crentes fazem confusão entre jejum e voto. Eu estou fazendo jejum de doce. Come igual um danado e está fazendo jejum de doce. Você não está fazendo jejum de doce. Eu estou fazendo jejum de refrigerante, pastor. Eu estou fazendo jejum de batata frita. Eu estou fazendo jejum de feijão. Eu estou fazendo jejum de café. Não. Você não está fazendo jejum. Jejum é uma abstinência total de alimento. Você está fazendo um voto a Deus, ou para cumprir um voto que você fez, ou para você expressar gratidão, devoção, uma promessa voluntária, em troca de uma bênção, para glorificar a Deus. Paulo raspou a cabeça, Atos 18, por um propósito que ele fez. Resultado de um propósito que você teve uma resposta, então você vai tomar uma iniciativa. Mas isso não é jejum, é um voto que você faz. Número 3. Meu irmão, se tem uma coisa incrível, é você orar com a palavra. Ore com a palavra. Jeremias 1,12 diz que Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Hebreus 4,12 diz que a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É o único livro que o autor está presente.
Aprenda a orar com a palavra. Moisés, se você vê, quando ele intercede pelo povo, Números capítulo 14, a partir do versículo 13, ele ora com a palavra. Salomão cita a fidelidade de Deus. 2 Reis, capítulo 8, do versículo 22 ao 26. Elias no Carmelo. 1 Reis, capítulo 18, do 36 ao 38, ele diz, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele está citando a palavra. Neemias, no capítulo 1, versículo 8, 9, 10 e 11, buscando uma resposta de Deus, ele cita a palavra. Daniel, na célebre oração de confissão, em Daniel capítulo 9, do versículo 4 ao 14, ore com a palavra, abra a tua Bíblia e diz, Senhor, aqui está escrito que quem confessa pecados, tu perdoa e purifica de toda injustiça, a tua palavra é a verdade, Senhor, a tua palavra diz que aquele que dá ao pobre empresta a Deus, eu tenho sido benevolente com o pobre, me responde, ore com a palavra, porque Deus vela por ela. Número 4, a oração que move o céu e atrai Deus. Escute isso aqui. A oração que move o céu e atrai Deus. Daniel, capítulo 10, versículo 12. É interessantíssimo. Quando vem um anjo trazer uma resposta para Daniel, eu vou mostrar para você aqui, vou ressaltar. O anjo diz para Daniel, desde o primeiro dia, prioridade. Daniel priorizava o mundo de Deus. Número 2, que aplicaste. Aplicação é afinco, entrega, gasta tempo e energia. Desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração, mente, vontade e sentimentos voltados para Deus. 4 lugar, a compreender, fome de conhecer o mundo de Deus. A humilhar-te, reconhecer quem Ele é e quem é Deus. Eu vim por causa das tuas palavras. Não é do teu gemido, nem do teu urro, nem do teu grito. Eu vim por causa das tuas palavras. A boca é o porta-voz do coração. É o que está aqui dentro. Daniel estava falando o que estava aqui dentro. Palavras conectadas e não palavras ao léu da sorte. Sua prática de vida atrai Deus. É interessante. Sua prática de vida atrai Deus. Em Daniel 9, 23, quando Gabriel vem trazer uma resposta para ele, diz assim, Daniel, você é um homem muito amado. Quando o anjo vem trazer uma resposta, em Daniel capítulo 10, versículo 11 e 19, homem muito desejado. Sua prática, sua vida de oração atrai Deus. Se tem uma coisa que atrai Deus, é um crente de joelhos dobrados falando com Ele. 9 lugar, escute isso aqui, meu filho. Daniel, isso aqui é muito incrível. Daniel estava disposto, eu fico até com vergonha de mim, não é de vocês não. Daniel estava disposto a morrer pelo seu hábito de oração. Ele preferiu uma cova do que interromper sua comunhão com Deus. Daniel estava disposto a morrer por seu hábito de oração. Ele preferiu uma cova do que modificar a sua prática. Agora sim, 9 lugar, em Daniel 6:10 diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, como antes estava acostumado a fazer. Aqui está a chave. Ele tinha uma prática, ele tinha um hábito, ele tinha uma cultura de oração. Antes de governar 40 províncias, antes de ser o chefe dos sábios da Babilônia,
ele tinha um hábito, uma prática de oração. Escute isso aqui, meu irmão. A repetição se torna parte da nossa identidade. Você só cria uma cultura de alguma coisa através da repetição de hábitos repetitivos. Só através da repetição é que você consegue criar uma cultura, porque aquilo que você repete passa a fazer parte da sua identidade. Se você orar uma vez por semana, você não vai ter cultura de oração. Se você orar uma vez a cada 3 dias, você não vai ter cultura de oração. Você só vai ter uma cultura de oração pelo hábito e pela disciplina de sempre orar. Isso vai fazer parte da sua identidade. E você não vai conseguir um dia sequer ficar sem falar com Deus. Meu irmão, tudo no reino de Deus tem resultado, gente. Nós queremos resultado sem pagar preço. Nós queremos resultado sem obedecer princípios. Tudo tem preço. Tem obediência a princípios. Olha o resultado na vida de Daniel, por sua cultura de oração. Olha o resultado. Primeiro, respostas imediatas às suas orações. Em Daniel capítulo 9, versículo 21 e 23. Ele está pedindo entendimento a Deus sobre o que Deus tinha falado com Jeremias. E o texto diz que o varão Gabriel voou rapidamente, antes dele terminar a oração. Isso aqui não é brinquedo. Antes dele acabar a oração, o varão Gabriel vem com a resposta. Em Daniel capítulo 10, versículo 12, o texto que eu analisei, quando vem um anjo e diz assim: desde o primeiro dia que tu aplicaste o teu coração, saiu a resposta. Mas o príncipe da Pérsia, Satanás pensava que podia impedir uma resposta de Deus à oração de Daniel. Meu irmão, quem tem intimidade com Deus, nem que Deus mova o céu, a resposta vai chegar, a porta vai ser aberta, Deus vai se manifestar a você. Aqui, ó. Respostas imediatas. Número 2. Conselheiro de reis do maior império que o mundo já viu e conheceu, que é a Babilônia. Terceiro, altas posições. Chegou a ser primeiro-ministro de imperadores. Livramento milagroso. Deus manda um anjo e tapa a boca dos leões. Prospera na vida. Daniel 6, 28 diz que esse Daniel prosperou no reinado de Dario e de Ciro. E olha o que é que ele tem. Revelações profundas do final dos tempos que não foi dada a ninguém do Antigo Testamento, mas a Daniel. Ele recebe as revelações mais profundas dos finais dos tempos. No Antigo Testamento é Daniel, pelo nível da intimidade. Quanto maior a intimidade, maior é o poder e maior é o nível da revelação. Agora preste atenção que eu vou te falar aqui, meu querido, porque eu vou repetir um pedaço do que eu falei na mensagem passada. Nossa mente é a oração. Só um pedacinho que eu vou repetir. Não vou repetir tudo que eu falei sobre isso. Mais um pedacinho. As 3 coisas mais importantes que a mente humana precisa: foco, conversas e herói. Fixar nossa mente em Cristo. Esse é o foco. E só se faz isso através da oração. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Efésios 6,18. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Perseverai na oração. Mantenha a oração. A questão é essa aqui, meu irmão.
Você tem que tornar o seu quarto de oração um quarto móvel. Você tem que orar em todo tempo. Mas como é que é isso, pastor? Jesus utilizou esse princípio. Ele tinha um olho no parceiro da conversa e um olho em Jeová. Ele estava falando aqui com uma pessoa, conversando com uma pessoa, mas estava ligado em Deus. João 8, 29 diz isso. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço tudo o que lhe agrada. Neemias utiliza esse princípio. Lembra? Neemias capítulo 2. Jerusalém está destruída. Povo passando fome. Ele vai servir ao rei. E o rei olha que ele está triste. E diz, por que está triste o teu semblante? Ele vai dizer, ó rei, a cidade dos sepulcros do meu pai está destruída. E aí o rei então vai fazer uma pergunta a ele. O que você quer que eu te faça? Aqui, ó. O que você quer que eu te faça? Então orei ao Deus dos céus. E disse, se é do agrado do rei, então orei ao Deus dos céus. Falei aqui no domingo de dezembro. Neemias disse assim, rei, espera aí, eu vou aqui no quarto e já volto. Segura aí, rei. Senhor, o rei está perguntando o que eu peço a ele. Vou falar o quê? É isso? Meu filho, tu acha que o rei vai esperar um escravo? A Bíblia não divide tempo. A Bíblia diz o seguinte, o rei diz para ele, o que você quer que eu faça com você? Então orei ao Deus dos céus. Rei, se é do teu agrado, ele está ligado. O espírito dele é o espírito de Deus. A mente dele está ligada o tempo todo. Por que Paulo diz orar sem cessar? O que é orar sem cessar? O que é perseverar na oração? Ou você acha que só ora se você dobrar o joelho ou tiver um quarto? Você pode estar no ônibus, estar orando a Deus. Você está falando com uma pessoa e está ligada com Deus. Você está dizendo, Deus, o que é que eu vou falar aqui? Qual é a resposta que eu vou dar para esse cara? Como é que eu vou resolver isso? Senhor, essa causa aqui, essa demanda aqui no meu escritório, esse meu trabalho aqui, você pode estar ligado. A oração, você tem que manter Deus continuamente diante de você. Como diz o Salmo 16, versículo 8, tenho mantido o Senhor continuamente. Por isso ele está à minha mão direita, eu não vou vacilar. Tenho posto continuamente o Senhor diante de mim. Ele estava o tempo todo ligado com Deus. O crente, desculpa eu dizer, está lá num Uber. Está passando pela Avenida Brasil. Tem uma batida ali. Que trânsito, hein? Não ora, não fala com Deus. Não diz nada. Você está num lugar, está dentro de um ônibus, você está dirigindo, você está em qualquer lugar, fala língua estranha, meu irmão, tu é batizado com o Espírito Santo? Quem fala em línguas edifica a si mesmo. E o diabo não entende nada, é código secreto do reino. Fala em língua, você está sozinho dentro de um carro? Você está em algum lugar, você está trabalhando, mas está ligado com Deus. É isso que significa a oração sem cessar, manter Deus na nossa mente o tempo todo só pode se fazer através da oração. Agora deixa eu falar sobre verdades fundamentais da oração. Deixa eu dizer aqui alguma coisa, meu irmão. Primeiro, quando não oramos, trabalhamos mais, gastamos mais tempo e mais energia para resolver as coisas. Quando oramos, Deus trabalha por nós. Essa aqui é a primeira verdade. Quando não oramos, trabalhamos mais, desgastamos mais. Mas quando estamos orando, Deus está trabalhando por nós, gente. Presta atenção que eu vou te falar. Sobre oração e vigilância de Mateus 26, 41. Jesus não falou para vigiar e orar para não sermos tentados. A tentação é certa. Jesus falou para orar e vigiar
para quando formos tentados, não entrarmos em tentação. Vigiar e orar não é que não vai ter tentação, ela é certa. Mas você vigia e ora para quando você for tentado, não entrar em tentação e resistir a ela, através da vigilância e da oração. Avanços na nossa vida e no reino se fazem com oração. Você quer avançar na vida? Você quer avançar no reino de Deus? Então ore. Escute isso aqui que é muito importante, meu irmão. Quando temos uma vida de oração, deixamos de confiar nos nossos próprios recursos e confiamos nos recursos do céu. Quando você tem uma vida de oração, você deixa de confiar no seu próprio recurso e passa a confiar no recurso do céu. Porque o recurso do homem falha, principalmente dinheiro, poder e relações com pessoas. Falha. Isso falha. Escute, meu irmão, no momento mais sombrio da vida de Jesus, de angústia, Jesus estava de joelhos orando, Lucas 22, 41 e 42, como ele costumava fazer. No momento mais sombrio, mais difícil da vida de Jesus, ele estava de joelhos orando. Sabe o que aconteceu? Está no versículo 43. Vem um anjo do céu e o consola. Você quer consolo de Deus? Nos momentos mais sombrios da tua vida e que nós passamos, nas maiores dificuldades, você quer consolo de Deus? Esteja em uma prática de oração. Escute, meu irmão, escute o que eu estou te falando. Eu disse, e vou repetir esse aqui, na mensagem passada, o conceito mais profundo e verdadeiro da oração é o meu desejo pelo desejo de Deus, é uma troca de desejos. Vou repetir, o conceito mais profundo de oração é uma troca de desejos. Trocar o meu desejo pelo desejo de Deus. É o que Jesus fez em Lucas 22, 42. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se não, faça segundo como tu queres e não como eu quero. Ele troca o desejo dele pelo desejo de Deus. Esse é o conceito mais profundo da oração. É troca de desejos. Você não vai orar a Deus para ele fazer o teu desejo. Você não vai orar a Deus que Deus tem que responder o que eu quero. Você vai orar a Deus para dizer: Deus, faça a tua vontade. Manifeste a tua vontade na minha vida. Revele a tua vontade. Eu troco a minha vontade pela tua vontade. Jesus ensinou na parábola do juiz iníquo de Lucas 18, 1 em diante. O dever de orar sempre e nunca desistir. Oração tem que ter insistência e persistência. Quem ensinou foi Jesus. O crente ora sábado por um motivo sério, especial. Segunda-feira já esqueceu que estava orando. Já não fala mais. Ou então, ora uma semana. Não teve resposta, né? Acho que Deus não quer isso não, né? Eu estou orando uma semana, né? Uma semana Deus não falou nada, né? Eu acho que Deus quer outra coisa. Por que tu acha que Jesus colocou essa parábola aqui? Você está desistindo fácil? Porque Deus não respondeu em uma semana o que você apresentou a Ele? Porque Deus não respondeu em um mês que você apresentou a Ele? Meu querido, insista, persista, até que Deus te diga alguma coisa. Se Deus não te falar alguma coisa,
você vai manter esse pedido diante de Deus. Senhor, está aqui, Senhor, está aqui, essa porta aqui, Senhor, até que Ele diga não, até que Ele te dê um sinal, até que Ele mostre uma outra coisa, até que Ele faça uma outra coisa. Persistência e insistência é uma marca de quem quer resposta de Deus. Escute o que eu vou falar para você. Em 8º lugar, a oração nos leva a uma vida de humildade. Reconhecemos quem somos e quanto dependemos de Deus. A oração nos leva a uma vida de humildade, gente, para reconhecer quem somos e como dependemos de Deus. Em 9º lugar, eu vou repetir o que falei na mensagem passada. Precisamos ter sede de Deus para termos uma vida de oração. Precisamos ter sede de Deus para ter uma vida de oração. Salmo 42, versículo 1 e 2. Como a corça brama pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A sede, como eu já falei, é um dos instintos mais veementes do organismo humano. O teu organismo pede água, independente se você está com vontade ou não. Porque sem água você fica desidratado e morre. O teu organismo pede água. Porque o salmista está colocando o exemplo da corça. Porque a corça, quando fica desidratada por falta de água, ela exala um cheiro que atrai predadores. Então, ela tem um olfato aguçadíssimo. Ela percebe lençóis e fontes de água a distâncias incríveis. E ela vê que está se depauperando e que o cheiro que ela está exalando, os predadores vêm atrás. Então ela parte com tudo que tem direito às fontes de água. E quando ela bebe a água e fica saciada, aquele cheiro cessa. Ela tem energia para correr de seus predadores em velocidades espantosas. Isso não está dizendo nada para você não, meu irmão. A sede de Deus é que provoca você orar. Quando você não ora, você está à mercê do predador chamado Satanás. O diabo conhece crente que não ora. Você está desnutrido, você está desidratado. Olha o fato de Atos 19. No versículo 11 diz que Deus, pelas mãos de Paulo, operava coisas extraordinárias. Aí os filhos do sacerdote viram Paulo expulsar demônio. Versículo 15. E aí eles foram: repreendo esses demônios em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí o chefe da capetada diz assim: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Quem são vocês? O pau quebrou. O diabo sabe quem tem intimidade com Deus. O diabo sabe quem tem sede de Deus. E quem tem sede de Deus, ele não consegue ficar sem orar. A minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Sabe o que está acontecendo com a igreja? Aguenta aí agora. Nós estamos satisfeitos com as bolotas dos porcos desse mundo. Nós estamos ficando satisfeitos com a água contaminada que o diabo está oferecendo de um subevangelho. Estamos bebendo água estragada, matando sede com água que vai matar, e matando fome com bolota de porco. Quando eu estava preparando essa palavra, é Deus que faz isso. Eu recebi 3 vídeos. Eu recebi 3 vídeos. 2 vídeos, a igreja na África sem teto.
a chuva caindo e o povo adorando a Deus. No outro vídeo, a igreja também sem teto, sem som, sem caixa de som, sem ar-condicionado, sem cadeira confortável, e o povo e as crianças de joelho na presença de Deus. E o terceiro vídeo, na África. Para que orar? Olha a igreja que temos. Para que orar? Está dando para comer. No outro vídeo, um garotinho com uma garrafa de água de plástico. Ele amarra no pé por causa da quintura do terreno. É o sapato dele. Eu queria que você prestasse atenção a esses 3 vídeos para a gente ficar com vergonha do cristianismo que estamos praticando. Nós não temos sede de Deus. Põe aí na tela, meu filho, por favor. Põe na tela. Te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade, eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja e me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que eu seria. Estamos perdendo a sede de Deus. Estamos satisfeitos com a nossa vida. Está dando para comer? Está dando para ter uma roupa? Está dando para ter um sapato? Está dando para ter um chinelo? Temos uma igreja bonita? Como a corça suspira pelas correntes das águas, a minha alma suspira por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Sabe por que não oramos? Porque não temos sede de Deus. Porque estamos satisfeitos com a nossa vida, com os cultos que acontecem na igreja, onde pecadores não estão aqui porque nós não trazemos, onde nós não temos compaixão dos que estão caminhando para o inferno. É o cristianismo egocêntrico, que eu olho só para o meu umbigo. E não estou nem aí para o cara que está indo para o inferno ao meu lado, onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu estudo. Ô Espírito Santo, ajuda-nos. Nós temos falhado demais. Nós temos vivido um evangelho sem graça, sem poder e sem nada. Satisfeitos com boas mensagens,
com bons pregadores, e não estou falando mal de ninguém, porque eu sou pregador também, com cantores abençoados, nós estamos satisfeitos, sem nenhuma intimidade com Deus. Eu vou repetir o que falei na última mensagem, e já vou encerrar. Eu vou repetir. O leão não voa, a águia não nada, o tubarão não respira fora d'água, mas no ambiente certo eles dominam. Vou repetir. O leão não voa, a águia não nada, o tubarão não respira fora d'água, mas no ambiente certo eles dominam. Esse é o maior ambiente do nosso domínio, a oração. A oração traz milagres, a oração abre portas, a oração traz presença de Deus, a oração repreende demônios, a oração traz cura, a oração traz salvação. Amada igreja, eu termino repetindo o que falei. Os céus aguardam as nossas orações, sabe por quê? Ou sabe para quê? Para trazer uma nova dimensão para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar, para a vida da igreja e para a nação. Os céus esperam a nossa oração, vou repetir, para nos levar a um novo patamar na vida pessoal, na vida familiar, na vida da igreja e na vida da nação. Bota aí, 2 Crônicas 7, 14 e 15. Bota aí na tela. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, é povo de Deus, sararei a sua terra, e agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Olhos abertos e ouvidos atentos depois de se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se converter. Aí sim vão ter olhos abertos sobre esse lugar e ouvidos atentos. Ô meu irmão, eu termino declarando uma coisa para você. Sabe o que é que Deus está propondo? Deus está propondo isso aqui, ó. Mudanças extraordinárias, respostas extraordinárias e bênçãos extraordinárias. É o que Deus está propondo. Quem quer isso? Quem quer isso para a sua vida? Quem quer isso aí? Isso é o que Deus está propondo. Se vocês se humilharem, se vocês orarem, se vocês buscarem a minha face, se vocês se converterem dos seus maus caminhos, pode se preparar, vai ter mudança extraordinária na tua vida e na tua família. Vai ter mudança extraordinária na igreja e na nação. Vai ter respostas extraordinárias e vai ter bênçãos extraordinárias. A igreja de pé, por favor. Amada igreja, não existe fórmula mágica no Evangelho. Não procure fórmula mágica, frase de efeito, ou ensino de coach, ou mensagem de autoajuda. O que vai mudar a minha e a sua vida, a minha e a sua família, a igreja, é através da oração. Eu posso pregar aqui quantas horas for, ou qualquer outro pregador, ensinando tudo sobre oração. Mas se você não colocar em prática, meu irmão, eu lamento dizer que você vai continuar como um religioso cristão. E uma pessoa religiosa, cristã, ela é hipócrita e farisaica. Uma pessoa religiosa cristã, ela tem os ouvidos cerrados.
para obedecer à voz de Deus. O pastor dá uma instrução e o camarada está na igreja dizendo dentro dele: não vou fazer nada disso. Eu já disse aqui, irmãos, que você tem que obedecer o pastor no limite da palavra. Pastor não é teu dono nem teu guru. Mas quando um pastor está dando uma instrução baseado na palavra, por que você diz obedecer a vossos pastores? Por que a Bíblia está dizendo isso? Porque a palavra está dizendo obedecer a vossos pastores é o quê? É para fazer o que o pastor quer? Por algum acaso? Claro que não. Obedecer a vossos pastores no limite da palavra. O que um pastor está te instruindo. Meu pastor e mentor José Santos dizia uma coisa para mim quando eu discutia com ele coisas da igreja. Ele falou isso para mim algumas vezes. Sela, o dia que você for pastor, você vai entender isso que eu vou te falar. Tem coisa que Deus fala com o pastor, que é o anjo da igreja, para alertar o povo. Tem coisa que Deus só revela ao pastor. Não revela ao pregador, não revela à irmã. Não estou menosprezando ninguém. Não revela a irmã que comanda a intercessão. Não revela ao evangelista e não revela ao pastor auxiliar. E quando o pastor Santos disse isso para mim, era a maneira que ele estava dizendo assim: fica quieto, porque eu não vou te responder ou fazer o que você está querendo. Eu conhecia muito ele, então quando ele queria dar um basta para mim, para eu não mais importuná-lo, ele dizia: um dia você vai entender. Um dia você vai entender que quando Deus fala com um pastor, Ele está dando uma direção para a igreja. Eu já disse aqui para vocês, em dezembro, nós tínhamos escolhido um outro tema para esse ano. Eu reuni o conselho que eu tenho aqui de pastores e decidimos um tema. Ok. Uma segunda-feira. Fui para casa. Na quarta-feira, eu estava orando e o Espírito Santo falou comigo: esse tema aí, vocês precisam melhorar, mas vocês até que são bons nesse tema aí. Mas tem uma coisa que você e a minha igreja está falhando. Aquela palavra no meu coração. Eu falei para Deus: o que é que eu estou falhando? O que é que a igreja está falhando? O Espírito Santo falou comigo: você e o meu povo estão falhando na oração. Eu ganhei um susto. O Espírito Santo falou: você tem que mudar o paradigma, o modelo, o padrão dessa igreja, para que eu possa operar e fazer coisas que eu nunca fiz na história dessa igreja, nem na vida desse povo. Eu não estou brincando de tema de ano. Quando Deus falou isso ao meu coração, é porque realmente eu preciso orar mais. E realmente nós precisamos ter uma vida de oração. Irmãos, há um livro na Bíblia inteiro, o livro de Juízes. E depois da morte de Josué, foi congregada uma geração que não conhecia o Senhor, nem a obra que ele fizera a Israel. Uma geração que não tinha experiência com Deus. Sabe qual foi o resultado? Serviram a Astarode e a Balaíns. O que vai acontecer com essa geração da igreja? Meu irmão, eu já falei aqui, vou repetir. 45, não mais, 67, 50,
48 há 50 anos atrás, nessa igreja. 48 há 50 anos atrás, eu era um adolescente aqui. E depois liderei a juventude. Nós íamos para a vigília, fazíamos oração, evangelizávamos sem o pastor pedir uma vez isso. Há 48 anos atrás, na Honório Bicalho, eu saía com um grupo de 200 a 250 jovens domingo de tarde para evangelizar. O que está acontecendo? O que está acontecendo com o povo de Deus? O que vai acontecer com essa geração? O que a igreja está vivendo de moda, de evento, de show? O que é? O que está acontecendo? O que está acontecendo, igreja de Jesus? Se Deus tem me levantado como uma voz profética nessa nação, eu sou mais ainda na igreja que eu sou pastor. O que está acontecendo? Nossos jovens não querem orar, não buscam a Deus, só movimento, só rede social, só glamour. O que está acontecendo? Desastres em lares de crentes. Eu dou atendimento pastoral ao povo de Deus. Eu não sou pastor só de microfone e púlpito, não. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei a arruaça que o capeta anda fazendo na casa de crentes, de filhos de crentes que foram criados na igreja. E hoje estão vivendo vida devassa de homossexualismo, de prostituição. Ah, igreja, povo de Deus. A minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Se não tiver sede de Deus, ninguém ora. Se não tiver sede de Deus, você não ora na tua casa. Meu irmão, eu era garoto. Eu não vou dizer que eu cansei, mas eu vi centenas de vezes meu pai e minha mãe de joelho dobrado, orando e citando o nome de filhos. Centenas de vezes. Eu tinha 6 anos na Assembleia de Deus de Madureira, sentava com a minha mãe na galeria lateral e todo mundo ajoelhava para orar. Não tinha negócio de criança nem nada. O que está acontecendo com o povo de Deus? Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo. Nós não queremos um ano temático só para esse ano, mas para ser um paradigma. Para ser um paradigma, uma mudança radical na vida de crentes, de igreja, para a gente ver Deus operar na igreja, ver milagre, demônios ser expulsos, gente ser curada, familiares se converterem, maridos se converterem, lares serem restaurados. Oramacheri carabas, oramacheri calabas. Oh Espírito Santo, a minha palavra é pequena demais. A minha argumentação é pequena demais, mas está aqui o Espírito de verdade. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Não é possível você ficar passivo, não incomodado e continuar com uma vidinha cristã medíocre. Ó Espírito Santo, sopra na tua igreja. Rebaxeri carabacharabas. Ó Espírito Santo. Como é que vamos pedir avivamento se a gente não ora? Que você possa implantar uma cultura de oração na sua vida e na tua casa. Porque aqui na igreja eu vou implantar. Porque aqui eu vou implantar. Até que o povo entenda que quando ele chegar na igreja, ele vai chegar mais cedo um pouquinho para dobrar os joelhos e falar com Deus, porque esse lugar aqui é consagrado. É consagrado a prestar culto a Deus. O Senhor te abençoe. O Senhor te desperte. Deus quer responder a sua oração. Deus tem milagres para você.
Deus quer fazer coisas na tua vida e através da tua vida. Prepara-te, igreja. Deus quer fazer. Mas será que estamos dispostos a obedecer? O Senhor vos abençoe. Vamos à ceia.